amados, em Mateus, deixa aberto Mateus 24, mas eu preciso ler ainda no 23, 37, né? Quando Jesus, ele estava sendo já oferecido, ele já estava indo para a cruz. E como vocês sabem que Jesus veio realmente para Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E Jesus estava no caminho da cruz, ele estava caminhando já para a sua morte. Ele já estava caminhando para a sua morte, ele estava já direcionando os discípulos, ele estava ensinando o discípulo de uma forma diferente. No início, quando ele começou o ministério dele, ele começou fazendo milagres, ele começou trazendo as pessoas realmente para a cura, mas no final ele começou já a condensar e a ensinar os seus discípulos diferente. Por quê? Porque ele já estava indo numa direção da sua morte, ele sabia por que ele veio fazer nessa terra. E imagina ele passando por Jerusalém. E olha o que ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jerusalém, Jerusalém. Quando a gente fala duas vezes uma coisa, eu não sei você, mas quando eu digo assim, Luiz Henrique, né? É porque uma coisa está séria. Jerusalém, Jerusalém. Ele estava chamando a atenção. Quando você fala duas vezes o nome de um filho, ou você frisa algo assim várias vezes, é porque alguma coisa ali estava acontecendo, né? Alguma coisa estava acontecendo ali, Jesus não estava se agradando. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, por que tu mata os profetas? Aquilo que foi enviado, João Batista já foi degolado, os profetas já são mortos. Por que, Jerusalém, que tu não escuta? Por que apedrejas aqueles que no qual tu está sendo enviados? Por quê? Querido, eu posso falar que ali era para aquela época, para aquela geração, e é para Jerusalém. Mas veja bem, queridos, quantas vezes o Senhor quer ajuntar a igreja como uma galinha junta os seus pintinhos. O Senhor queria juntar Jerusalém para baixo das asas. Isso significa proteger, não deixar o lobo pegar, não deixar nada acontecer. Jesus queria falando com Jerusalém, e hoje Ele está falando comigo e com você, com a noiva da igreja. Ele tem prazer de ajuntar, porque o espalha é do diabo, mas ajuntar é de Deus. E Ele se compara como uma mãe. E amanhã é o dia das mães, e a mãe sabe muito bem como é isso. A mãe pode ter 5 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 12 filhos. Mas a mãe sempre quer os filhos junto, sempre perto. E Ele comparou, Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, por que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados? Sabe, querido, se você está pregando a palavra, e se você realmente quer fazer a vontade de Deus, e se você realmente quer falar a verdade, te prepara para as pedradas, porque isso é bíblico. As pessoas querem pregar um evangelho confortável, elas querem pregar o evangelho da verdade e não querem ser apedrejadas, não querem muitas vezes ser morto em alguma área da sua vida. Pedra no evangelho é normal. Quando a gente prega a verdade, a gente tem um adversário. Esse adversário é Satanás. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, por que mata os profetas? Apedreja aqueles que são enviados. Jerusalém, eu queria tanto te ajuntar, eu queria tanto te chamar para perto. Eu tenho umas asas muito maiores que as suas. Vocês podem até criar suas asinhas, Jerusalém, mas não se compara às asas no qual eu quero guardar a igreja, no qual eu quero guardar vocês. Você pode dizer amém? Eu queria tanto juntar vocês, como a galinha abraça os seus pintinhos, mas tu não quisesses. Como Deus está querendo a igreja nesse tempo. Como Deus está querendo juntar a igreja. Como Deus está querendo juntar um povo, uma nação, um reino. Como as pessoas não estão entendendo que aquilo que espalha, que aquilo que dispersa, que aquilo que não quer realmente ficar embaixo das asas do Altíssimo é Satanás. Porque ele já perdeu essas asas. Ele já perdeu o cuidado de Deus. Satanás era um querubim ungido, era o único levita que foi ungido. E ele desceu da terra para destruir a igreja do Deus vivo.
Ele está fazendo agora o último. Ele está com tanta pressa, amado. Sabe, igreja viva do Senhor nessa noite. Eu venho aqui como boca de Deus. Eu venho aqui como profeta de Deus. Vigia, Satanás está com muita pressa de distanciar a igreja do reino de Deus. Satanás está com muita pressa porque ele está perdendo. Ele sabe que a igreja vai ser arrebatada. Ele sabe que Deus vai pegar as asas gigantes, vai abraçar a igreja e vai arrebatar a igreja. Então, quem ele puder e o que ele puder fazer para tirar as pessoas debaixo das asas do Altíssimo, ele vai tirar. É tempo, querido, de ficar todos na mesma visão, no mesmo propósito. É tempo de se juntar. É tempo de olhar e ficar. Tu não quisestes. Sabe, querido, todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus e das asas do Altíssimo, a culpa é nossa. Não transfere essa culpa para ninguém não, querido. Não transfere essa culpa para tua esposa, para teu esposo. Hoje meu marido assim, bem, brincando, né? 33 anos de casamento. Nossa, Nasa, como eu tive que aturar. Brincando, né? Eu disse assim, querido, se eu for contar o que eu também tive que aturar. Pelo menos eu nunca bebi, né? Nunca me droguei, né? Você ainda tinha mais isso ainda. Como nós estamos com 33 anos de casamento, nossa vida com Deus é um casamento. Só que a gente não é um marido imperfeito. Não é um marido falho. Jesus não é falho. Jesus não é imperfeito. Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Quando a gente se afasta desse Jesus, quando a gente se afasta das coisas, a única culpada sou eu, a única culpada é você. Que se deixou se engodar pelas outras asas. Às vezes você criou as próprias asas. Agora eu sou independente, eu não preciso mais das asas do Altíssimo. Eu não preciso ficar embaixo dessa proteção, porque quando se fica embaixo dessa proteção, também tem que obedecer essa proteção. Tem que obedecer o que Jesus diz, o que Jesus fala. Ele guarda, mas Ele exige que você fique ali obedecendo também. Ele falou assim, tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E quando eu falo a palavra deserto, eu falo uma coisa abandonada. Eu falo de alguma coisa deserta. Quando você está andando por aí, eu lembro muitas vezes, o meu pai, ele era lenhador, cortava madeiras. E às vezes ele chegava em casa e dizia, olha, lá no meio daquela madeira que a gente comprou, aquele terreno que a gente comprou de madeira, tem uma casa. Tem uma casa abandonada lá. E você sabe que dá pra gente dormir lá? Ele dizia pra minha mãe. Porque casa deserta, todo mundo invade. A casa que não tem a presença de Deus, todo mundo invade. A casa que está deserta, qualquer ladrão pode entrar. Qualquer um pode roubar o que tem lá dentro. Eis que você não queres que eu te ajunte, não queres que eu te proteja. Então eis que a tua casa vai ficar deserta. E o salteador vai pegar, o lobo vai pegar, cuidado. Vigia, irmão. Porque uma casa deserta, fica à mercê do predador. Quando a minha vida não está na presença, quando a minha vida não está na verdade, o ladrão, o salteador, o pai da mentira, ele tende a invadir essa casa. E como eu volto a dizer, ele está com pressa. Satanás está com muita pressa. Tem muita gente muito preocupada e tem que se preocupar mesmo. Quando eu saio nas ruas, eu vejo as lojas fechando. Ontem eu falei para minha filha, que tristeza ver uma loja dessa fechando, ver as coisas tudo assim desse jeito. Mas ao mesmo tempo eu penso que as pessoas estão muito preocupadas com a volta da economia, com o vírus indo embora. Mas as pessoas não estão preocupadas de correr para baixo das asas do Altíssimo e ser guardado por Ele. Porque quando as asas do Altíssimo te guardam, deixa eu falar profeticamente nessa noite. Tu não passa fome, tu não passa necessidade, tu não passa nada. Ele diz, me deixa eu te guardar, deixa eu estender minhas asas sobre você. Esquece o mundo lá fora. As pessoas estão querendo, dependendo de governo, dependendo de presidente, dependendo de ministros. Querida, a igreja não pode ficar nisso. A igreja não pode confiar em homens. Maldito homem que confia no homem e faz do homem o seu braço, o seu forte. Deixa Jesus te guardar. Deixa as asas do Altíssimo te proteger. O teu casamento, as tuas finanças, o teu ministério, o que Deus colocou na tua mão. Não vai, cuidado com os predadores.
Mas eu vou para Mateus 24, que todo mundo diz que é o Sermão do Monte. Aliás, é titulado como Sermão do Monte. Mateus 24, Jesus continuava a falar. Ele continuava a falar. Depois tem 24:15, mas eu vou só até o 14. Porque aqui é um processo e lá é outro processo. E no 24:15, ele continuando com seus discípulos, ele entrou no templo. 24:1, perdão. Do 24:1, ele continuando com seus discípulos, ele entrou no templo. Existia um templo. Herodes, enfim, não digo que é faraônico, porque não é no tempo de Faraó, mas existia um templo tão adornado. E Marcos 13, depois você pega, porque lá também está escrito que eram pedras preciosas sobre pedras. Era um templo bonito. Outro dia alguém entrou aqui e disse: olha que templo bonito, gente. Isso não é nada perto daquele templo. Perto daquele templo que os sacerdotes, os reis tinham feito, aparentemente para adorar a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, isso no 24, aproximando-se os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Para aí, Jesus, eu sei que o Senhor já orou, eu sei que a gente já cantou, que onde que ele estava, eles cantavam e oravam. Mas Jesus, olha só, o Senhor não viu, o Senhor não observou. Para aí. Olha o templo, olha a estrutura do templo. Jesus, olha que bonito que é aquele carro, Jesus. Olha que linda aquela mansão, Jesus. Jesus, olha a roupa que aquela pessoa veio no culto hoje, Senhor. Olha a estrutura. Olha como cantaram bem, olha a estrutura. Jesus disse: há tanto tempo estou convosco. Eu estou andando com vocês. Eu estou ensinando vocês. Vocês não querem se igualar àqueles ali sacerdotes que vão no templo achando que o templo vai me adorar. Eu não me apego às estruturas. Eu não me apego às estruturas, às aparências. Eu não me apego se tu fala bonito, se tu canta bonito. Eu não me apego à casa que tu mora, a roupa que tu veste. Eu não me apego a essas pedrarias. Para aí, discípulo, vocês não vê. Talvez você está olhando aqui para mim e você está assim: olha, eu não posso abaixar o meu nível financeiro. O que vão dizer? Olha só, eu não posso diminuir o carro, eu estou passando por uma crise. Eu estava com uma BMW, agora eu vou ter que comprar um carrinho nacional 1000, querido. E por causa disso, talvez eu trabalhe. E perca a salvação, porque Deus não está olhando a estrutura. Não estava escrito isso, mas eu vou pelo Espírito, amém? Eu nunca consigo ver o que eu escrevo. Jesus disse, eles disseram: para aí, vamos ver a estrutura do templo. O senhor não está vendo que está lindo demais? Está bonito demais. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Tu não está enxergando que eu não estou na estrutura. Tu não está enxergando que eu não entro em aparência humana ou que for. Tu não está notando que não é o que tu traz para o altar, mas é o que tu é na minha presença. Eu vim quebrar a religiosidade, eu vim quebrar essa estrutura. Eu não quero que você continue adorando como se fosse na antiga religião. Eu vim trazer a proposta nova. Eu vim estruturar você e não morar numa estrutura. Oh, Deus está falando nessa noite. Não adianta adornar a estrutura, meu amado, se Deus não estiver aí. Não adianta aparentar uma coisa se Deus não se faz presente, se Deus não se comunica, se Jesus não é a tua essência. Ele disse para os discípulos: tu não sabe que eu vim quebrar isso tudo? Que em 3 dias eu vou para a cruz, eu vou ressuscitar e eu destruo isso aí tudo. Tanto que os sacerdotes, os fariseus daquela época prenderam ele por causa disso. E quando foram acusados, que Jesus foi acusado, disseram: ele está dizendo que vai derrubar o templo em 3 dias. Mas eles eram cegos. Se você falar para uma pessoa lá fora, ela é cega na fé, mas você não é, querido. Você que congrega, você que está aqui, você que nasceu de novo, você tem que entender que não é a estrutura que ele vai vir buscar. Ele vem fazer-se uma estrutura em mim e em você.
querido, ele disse, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Querido, depois dessa pandemia, a minha vida não é mais a mesma. Não que eu não tenha amor na minha casa, minhas coisas, mas eu estou caminhando para um fim, e Jesus vai arrebatar a sua igreja. Isso tudo aí eu posso simplesmente deixar ou ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Porque, querido, não vai ficar pedra sobre pedra. O pessoal está assustado com isso aí tudo. Isso aí não é nada perto do que vai acontecer. Biblicamente, eu não estou aqui profetizando nada de ruim, porque as pessoas pensam assim, pastora, não, é palavra, gente. Eu ainda não cheguei naquele dia que Jesus estava lá no monte. E uma multidão, Wagner, enrolado, aliás, em volta dele, com os discípulos. Não era nem no monte, era numa sinagoga, eu acho. E ele começou a pregar sobre a vinda do Filho de Deus. Ele começou a pregar sobre a ressurreição. Ele começou a pregar sobre a cruz. E todos levantaram e foram embora. Ele virou para os discípulos assim, querem ir vós também? Sabe por quê? Porque tem pessoas que não aceitam a verdade. Não aceitam a palavra. E aí transfere para o pregador, ou para quem, sei lá quem. É palavra, meu amado. Eu vou derrubar tudo. E estando assentado no monte, eu creio que esse templo, ele era perto do monte. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos. Lá em Marcos diz que é Pedro, Tiago, João e mais um. Em particular dizendo, dize-me quando serão essas coisas, e que sinal haverá na sua vinda. E estando ele sentado no monte, chegaram os seus discípulos em particular. Deus quer falar com a igreja em particular. Chegou o tempo de Deus falar com os discípulos em particular. Tem discípulo aí? Só que esses discípulos estavam preocupados. Eles queriam saber quando que isso ia acontecer. E eu te pergunto nessa noite, como boca de Deus que eu estou aqui, eu não jejuei e orei para falar qualquer coisa. Eu te pergunto nessa noite, será que tem discípulo perguntando para Deus, Deus, o que está acontecendo? Quando é que o Senhor vai voltar? Como é que eu faço para ser arrebatado, Senhor? Porque tem muita gente preocupada, mas é com tantas coisas. Os discípulos estavam preocupados, Senhor, me diz quando isso vai acontecer. O Senhor já falou que isso aí não vai subir, que templo não vai subir, que riqueza não vai subir, que o Senhor vai derrubar tudo, mas por favor, me diz quando isso vai acontecer. Isso deve ser o anseio da igreja. Isso deve ser a oração da igreja. Isso deve ser a oração de quem é discípulo nesse tempo, querido. Em particular, tu não precisa ligar para o fulano, ligar para o ciclano. Fala com Deus em particular e diz, Senhor, eu quero a minha casa na arca, Senhor. Meu filho, eu quero meus filhos na arca, Senhor. O que eu faço, Deus, para salvar minha casa? Porque o Senhor está voltando. Ah, que desespero, querido, na alma da gente, no corpo da gente. Eu nunca tenho orado tanto pelos meus filhos como eu tenho orado ultimamente. Porque eu quero todos na arca. Eu tenho orado pelos meus irmãos. Senhor, eu quero salvar minha família, porque não é salvou a dele, Senhor. Está na hora, querido, de você perguntar em particular, quando vai suceder essas coisas? Mas é tão interessante. Eu amo Jesus. Jesus, ele não disse se vai ser no ano 2020. Ele não disse se vai ser daqui 100 anos. Vai daqui ser 3.000 anos. Ele disse, olha, acautelai-vos. Olha só. É isso que está escrito aí? Jesus respondeu, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Querido, o espírito de engano está solto. E engano é tudo aquilo que faz de conta que é verdade, mas não é. Engano é aquilo que distorce a verdade. Querido, se nós estamos vivendo os últimos tempos, o espírito de engano está mais solto do que nunca, meu amado, vigia. Eu tremo a minha carne de pregar nessa noite. Ele disse, acautelai-vos, preste atenção. Você é minha igreja, você é meu discípulo, fica antenado, vigia, para ninguém te enganar, ninguém te enganar. Tudo que se desvia da verdade,
Tem muita verdade aí enfeitada de mentira, gente. Nunca se levantou tanto falsos profetas. Pessoas que pregam só coisas terrenas. Que pregam um evangelho que o pecado é maleável, que, olha, não tem problema não, Deus é bom. Não, Deus é bom, mas Deus é justiça. E ele diz que imundo não sobe, que a noiva é sem mácula e sem ruga, que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele disse, sede santo porque eu também sou santo. Não podemos distorcer isso aqui, meu amado. Cuidado. Pode ser o teu melhor amigo, pode ser o teu parente. Cuidado que ninguém vos engane. O espírito de engano está solto. Está solto, não dá mais tempo. Depois você lê o 15 em casa, não dá tempo de correr de um lado para outro não, meu irmão. O negócio é criar raiz, não é sair, querido. Cuidado. Ele disse, se você estiver no telhado, não desça. Então, cuidado. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos, diga comigo, muitos. Diga comigo, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão Então não vai ser pouca gente ser enganada não, querida. Se Deus está falando que vai ser muito, vigia para o teu irmão e diga com o olho assim para ele, ó. Vigia, irmão. Vai ser muito. Porque muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O que é o Cristo? Você não escuta ninguém aí fora, exceto um louco aí que saiu há uns 2 anos atrás dizendo que era Cristo. Ninguém está dizendo eu sou o Cristo. Mas o que significa a palavra Cristo? É o grande eu sou, é o El Shaddai, é o Deus da provisão. Então, está vindo muita gente dizendo, olha, eu sou o supridor. Eu vou resolver o teu problema. Eu sou a solução. Eu resolvo. E nisso você vai desviando da verdade, da pureza do evangelho. Cuidado. Muitos vão dizer, eu sou a solução. Eu resolvo para você. Eu dou um jeitinho aqui na conta bancária. Olha, esse negócio saiu barato, mas olha, não se preocupa não é furtado não. Querido. Olha, eu dou um jeitinho para você. Eu sou o Cristo dessa geração. Cristo faz igual solução. Eu sou a solução. E vai querer desviar muita gente. Querido, tudo que te desvie da presença de Deus, tudo que te desvie da fonte, tudo que te desvie do propósito de Deus, é satânico, é anticristo. É a solução da hora que o espírito enganador está te mostrando. Querido, eu não gostaria de pregar desse jeito. Mas eu quero lavar a minha mão do sangue. Porque se eu subir daqui a pouco, Deus vai dizer, filho, tu pregou exatamente o que eu mandei. Porque a minha vida também precisa ser salva. Cuidado com o espírito de engano. Uma vez, eu entrei numa empresa, meu marido ainda não era convertido. E essa empresa começou a me dar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu fui para o exterior várias vezes. Ele foi para a França. Eu chegava a ganhar $8.000 na época em cheques. Era uma pirâmide. Mas ela dava dinheiro mesmo porque era uma empresa nutricional. E eu amo os produtos deles. Mas me desviou do evangelho. E um dia eu tive um sonho. De madrugada. Não me desviou totalmente, né? Mas do compromisso com a igreja local, sim. Eu ia onde que eu estava. Mas o compromisso com aquilo que Deus tinha me chamado, eu tinha me desviado. E um dia de manhã eu tive um sonho. Que Jesus passava num carro. Não era Jesus, era uma noiva, passava num carro. Perdão, um noivo passava num carro bem arrumado. E não pegou, eu não estava pronta. Eu estava indo para o casamento, mas não estava pronta. Eu não entendi nada. E de manhã, quando eu fui lá na minha varanda, estava limpando a varanda, o Espírito Santo aqui, olha, era aqui que você estava essa noite. E eu estava passando ali. Só que você não ia subir comigo porque você não está pronta. Você está adornada com as coisas dessa terra. Não é isso que eu tenho para você. Meu marido não entendeu quando ele chegou em casa à noite. Ele era muito dinheirista quando ele não conhecia o Senhor. E ele ficou louco.
as pessoas que eu cuidava ficaram doidas. E eu rasguei tudo. E eu disse, olha, eu perco tudo, mas eu não perco a minha salvação. Se eu não tivesse entendido naquele dia aquilo, você não estaria aqui talvez comigo. Siga o propósito de Deus no teu coração. Cuidado com as falsas soluções. Cuidado, 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 querido. Tenha o suficiente para não envergonhar o evangelho, mas não precisa de mais nada. O apóstolo Paulo disse, não me dê de mais, para que eu não ensoberbeça, nem de menos, para não envergonhar o evangelho. Me dê o necessário para que eu viva nessa terra, até o Senhor me arrebatar. Aleluia, você está aí? E ouvires de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É só rumores. Jesus estava dizendo, ainda não é o fim. Guerra, rumores, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. O que está acontecendo, querido? O que está acontecendo? Nação contra nação. Tem limite, uma nação e outra nação tem limite, mas reino é o reino das trevas com o reino da luz. Está uma guerrilha só. Você não imagina como Satanás está lutando para arrancar os filhos, se possível até os escolhidos. Está tendo uma guerra tão grande no mundo espiritual, querido, você não enxerga. Você tem que pedir a direção, você tem que se interessar por isso. Tem tanta casa descoberta. Tem tanta casa que não ora mais, não lê a palavra, não está no templo, enfim. Há uma guerra, meu amado, no mundo espiritual. Reino contra reino. Pastora, mas Jesus já venceu? Sim, que ele já venceu. Se eu estiver com ele, eu também já venci. O problema são as ofertas, as soluções desse mundo. Se eu tiver 10 anos com ele, mas um dia eu pisei aqui e foi o dia do arrebatamento, eu fico. Vigiai e orai, para que ele não pegue de surpresa. Ele disse, será que quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? E eu te digo, eu estou vivendo uma geração que tem fé para muitas coisas, mas não tem mantido a fé para a salvação. Tem se vendido aos cristos dessa terra. Abre comigo 2 Coríntios 10, 4 ao 6, Távio. Eu não vou abrir aqui porque eu preciso pegar esse gancho aqui. Confesso que eu não vou demorar. Eu vou passar exatamente o que Deus mandou, amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Deixa aí, volta lá. As armas não são carnais. Eu tenho que pegar minha arma espiritual, a palavra de Deus, e destruir o espírito de miséria, destruir as fortalezas que têm se levantado nessa geração, destruir as doenças, destruir a desunião, destruir tudo, querido. As armas não são carnais. O problema é que estão se brigando carnalmente. O problema é que estão lutando carnalmente. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, construções diabólicas. A oração, querido. Eu tenho falado para o meu marido. A gente tem orado mais, a gente tem, sabe? Porque não conseguimos, não saímos, então a gente ora mais. Tem se revestido mais. Porque está se aproximando aquele dia, meu amado. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas. Poderosas em Deus, tá? Não é na tua força. Pode passar o 5. Destruindo argumento de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo escrita. Olha só. Tem gente que prega a Bíblia. Satanás levou Jesus, aliás, Espíritos levou Jesus para o deserto e Satanás estava lá. Ele pregou a Bíblia para Jesus, querido. Não te encante com palavras bonitas por aí, não.
Não te encante. Não te encante com o modernismo que está por aí. Não te encante. Porque chegou a época, chegou a geração, querido, aonde os falsos cristos vão aparecer, aonde os falsos profetas vão aparecer. E nós temos que se levantar, nós temos que orar para destruir, querido. E estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha só, também não adianta você querer lutar no espírito em desobediência a Deus. Ele vai destruir toda desobediência quando eu oro, quando a gente busca, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa igreja. Mas quando eu tiver em obediência a Cristo. Querido, nem entra numa batalha se você está desobedecendo a Cristo. Fazer igual os filhos de Cefa. Você sabe da história? Eles saíram para a rua, eles viram Paulo fazer milagre, muito milagre. Muita coisa acontecendo. E eles foram expulsar demônios. Eu vou expulsar esses demônios no nome de Paulo, do Deus que Paulo prega. Levaram uma surra, apanharam do diabo e chegaram em casa nu. Não adianta você orar e no nome de Deus quem prega. Vai no teu Deus que tu serve. Vai na obediência, querido. Em obediência a Deus, todas as portas se abrem, todos os demônios se dobram. Para de enfeitar o bolo, querido, botar glacê. Voltando à estrutura. Você sabe como é que está a tua estrutura. Você sabe como é que você está. Você sabe. Você sabe como é que você está. Deus não se encanta com estrutura e nem com desculpinha boba, meu irmão. Se eu não estiver na presença, eu vou ser igual aos filhos do Cefa. Talvez, eu não sei porque que eu tenho que falar isso. Talvez o diabo não tenha deixado você nu figuramente, mas tem roubado a presença de Deus na tua vida. Você não chora mais na presença. Você não tem sede das coisas de Deus. Você não tem sede de buscar a Deus, de ganhar uma alma para Cristo. De dizer assim, pastora, faz um culto aí na quinta, porque eu vou levar 10 almas. Eu faço para 10, eu faço para 5. Não tem problema. No 8, voltando 24:8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Diga bem alto assim para mim, princípio das dores. E eu te afirmo que nós estamos no fim do princípio das dores. É até meio polêmico, fim do princípio. Estamos no fim do princípio. Se você não percebe, pede discernimento espiritual, é um dom. Os dons que Jesus lá falou em Gálatas, em Coríntios 12. Lá em Gálatas é fruto, em Coríntios 12 é dons. É para mim e para você. Se você está andando cego aqui nesse mundo, pede discernimento de espírito que você verá. Não é bom ter. Não é bom ter, mas tem que ter. Porque quando Deus te dá o discernimento do espírito, você vê as coisas acontecendo de longe. Nós não estamos no princípio das dores, nós estamos no fim do princípio das dores. Vai começar aquela etapa aqui, do 24:15. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-á e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Querido, que bom! Que bom que é ser odiado, missionária Marisa, pastora Marisa. Quando a gente ama Cristo de todo o coração, quando a gente serve a Cristo, quando a gente se coloca diante de Deus, como é bom ser odiado, porque a palavra está se cumprindo. Se você quer conforto, saia do cristianismo. Cristianismo não é conforto. Pastora, está muito difícil, querido. Cristianismo é degolar. João foi decapitado, Estevão foi morto, apedrejado, Jesus foi para uma cruz. E você quer ser exaltado? Pastor, eu vou parar porque eu estou sendo machucado. Vai, Dodói. Serão atormentados. Vão te maltratar. Vão te caluniar. Você dá glória a Deus porque é por amor de Jesus. É por amor ao nome dEle. Agora, se você diz Pedro, odiado por malfeitor ou ladrão, não dá glória a Deus. Mas
Agora, se você for odiado porque você está servindo a Deus, dá glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. E quando não, ele diz que os inimigos podem estar dentro da sua casa. Pode se levantar dentro da tua casa, dentro da igreja, dentro do teu trabalho. Dá glória a Deus. Só tem que saber se você está reto com Deus. Agora, se você estiver reto com Deus, pedindo perdão todos os dias, orando a palavra, buscando a Deus, em santidade, deixa Satanás se espenhar. Porque ele está chegando o tempo dele do fim. O dele é do fim, o nosso é do começo. De uma nova vida na eternidade, aleluia! É por isso que ele está, querido, correndo, querendo pregar, tragar você, irritando você, colocando isso lá, isso cá. Ele está tentando te fazer tropeçar, porque o fim dele já é certo, ele não tem mais como. Agora nós, se ainda pecamos, nós ainda temos assim a misericórdia de Deus, ele nos perdoa e a gente volta para a presença de Deus. Se você é odiado por amor a Cristo, se a tua família não te compreende, não te entende, olha só. Outro dia eu falava muito com uma pessoa e ela é de uma religião, dessa estrutura que Jesus veio derrubar. Eu falava com ela e ela sempre aceitava as coisas que eu falava. Ela assim, era de uma religião, mas ela aceitava aqui o cristianismo que eu falava. De uns 15 dias para cá, ela não aceita mais. Ela está irritada. E aí eu entendi. Eu entendi que não dá para ser igual. Não dá. Não dá. Está se cumprindo a palavra, vão nos odiar, querido. Vão escarnecer, vão falar mal. Se o teu pai que está lá numa religião, a tua mãe, cuidado, só ora e deixa quieto. Porque o inimigo está pegando os últimos dias e está assim acelerando uma raiva contra os cristãos. Você está sorrindo? Não sei, né? Você está de máscara. Outro dia o pessoal falou assim, nem vou botar mais batom nem maquiagem, que não aparece. As mulheres, né? É ruim, né? Se maquiar, a máscara fica tudo maquiada, né? É uma tristeza, a máscara fica toda maquiada. Homem que é bom, né? Aleluia. No 10, nesse tempo, de novo, diz para mim assim, muitos. De novo, muitos serão escandalizados. Gente, vigia, porque muitos serão. Muitos vão ficar para trás. Muitos vão se escandalizar. Muitos vão se decepcionar e vão sair fora. Muitos vão confiar em homens e vão deixar a bagagem para trás. Vão tirar a mão do arado. Muitos vão se escandalizar. Olha só. E trair-se uns aos outros. E vão se aborrecer uns aos outros. Eu vou fazer um propósito com Deus hoje na frente de você. Eu não quero me aborrecer com vocês. Amém, gente? Porque eu quero ser salva. Eu não estou pedindo para você ser perfeito. Eu só vou dizer uma coisa. Mesmo que você seja imperfeito, eu quero continuar te amando. Eu não quero ficar nesse grupo de um aborrecer o outro. Porque isso aqui já está desviado da verdade. O meu coração, como disse Davi, tem que ser puro, lavado com esopo. Deus, ele está no sublime trono, ele está sentado nas alturas, mas ele também está num coração contrito e arrependido. Vão se atormentar. Querido, não sinta ódio de ninguém. Não, se você sentir que aborreceu alguém, hoje é o dia da ceia. Te conserta. Porque eu não quero estar nessa classe de pessoas aqui que vão perecer. Que Jesus vai arrebatar a igreja e eles vão ficar. Eles, porque eu não vou, vocês também não, amém? E vão saber que fizeram errado e vão sofrer com o anticristo e vão sofrer. E vai ser degolado se não quiser negar Cristo. Eu não quero passar nisso, eu não quero. Eu quero ir no primeiro arrebatamento. Então, querido, para. Não existe ninguém perfeito a não ser aqueles que estão na presença de Deus, se aperfeiçoando todos os dias. Perdoa, libera, abençoa. Não seja aquele que se aborrece um com o outro.
De novo. No 11, gente. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Risca na tua Bíblia, é muito, gente. De 10 profetas, 2 ou 3 vão estar pregando a verdade, 2,5. Vigia, irmão, é muito. E vão enganar muito. O que é muito para você? É praticamente 70% do, né? Não é verdade? De 10 a 7, é isso ou não é? É bíblico, gente. Se você vai atrás de falso profeta, se você vai atrás de modismo, se você vai atrás de gente que não tem fruto, o problema é seu, você está nessa classe. É muitos. Érica, é muitos. É aquilo que está no 15, depois vocês leem em casa. Se está no telhado, não desça. Se chamar lá, não vai. Não vai, fica na raiz. Fica firmando a raiz. Aleluia. Porque vai ter tanto escândalo. Vai ter tanta coisa que parece que era, mas não é. Parece que era certo, mas não é. Aleluia. Eu estou pregando a palavra, amém, irmão? Você pode ficar feliz, amém? Porque hoje nós estamos lavando a nossa alma, a nossa vida, nosso espírito, amém? Nós estamos mais perto do Senhor, amém? Porque Jesus falou tudo isso para os discípulos. Ele não falou para a multidão. Ele falou para os discípulos. Vocês são discípulos? Eu sou discípula. E surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Queridos profetas, eles podem, Satanás, ele conhece a Bíblia de cabo, do início ao fim. Satanás conhece Gênesis e Apocalipse, coisa que talvez você não leu a Bíblia inteira ainda. Ontem o meu marido está lendo Levítico. Levítico na Bíblia para mim é o livro que eu leio por obrigação. Mas ele está lendo aí, eu disse, está lendo Levítico, amor? Eu tenho que entender. Ô, glória! Ele já está lá no Levítico, assim, entendendo. Eu disse, glória a Deus. O profeta, querido, é aquele que conhece a Bíblia, que dá um banho na minha pregação, que conhece de Gênesis, Apocalipse, a história, tudo, o Pentateuco, tudo. E ainda vai profetizar em cima da palavra, mas não tem vida com Deus. Porque Deus veio quebrar a estrutura, Ele veio viver em nós. Ele veio viver em mim e em você. E se Ele viver em mim, eu tenho que gerar fruto segundo a espécie dEle. Se você está seguindo alguém que você não sabe o fruto dele, ou dela, ou ele ou ela não tem gerado fruto segundo a espécie de Cristo, não precisa estar aqui no altar, pode estar lá na tua casa. Não escute, só ame, mas não escute. Essa pessoa não é bússola para você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pastora, não sei o que está acontecendo, pastora. A igreja está fria. A igreja não é mais a mesma, pastora. Lembra lá na rótula, pastora? Lá a vigília pegava fogo. Lá tinha 200 pessoas. Hoje tem 200 pessoas aqui. Lá tinha 200 na vigília. Querido, o problema não está comigo não, querido. O problema não está com o cantor, não. O problema está com você. O problema está com a nossa casa. Por se aumentar a iniquidade, o pecado é aquilo que tu sabe fazer certo, mas não faz. A iniquidade é aquilo que você já sabe fazer certo e você não faz. Deixou de seguir a verdade. Aí o amor esfriou. O que é o amor aqui? Não é atuação. Pastora, tu não sabe. A senhora não sabe, mas eu nessa quarentena, olha, eu dei 10 cestas básicas, pastora. Ô pastora, nessa quarentena, sabe? Eu já ajudei tanta gente. Não é isso, querido. Amor de Cristo não é só dar umas coisas para alguém, não. Senão tinha religião aí que dá de 10 a 0 em nós, sabia disso?
Você sabia disso? Tem religião aí que dá de 10 e 0 nós. Eu tenho até vergonha quando eu falo com alguns religiosos aí fora o que eles fazem. Mas o amor esfriou. Amor é Jesus. A presença dele em nós. O fogo do Espírito. A vontade de buscá-lo. A vontade de estar no reino de Deus. A vontade de estar mais perto dele. De ouvir ele. Elas cantaram um hino aqui. Sobre ouvir Deus. Sabe, querido, cala-se as vozes. Escute mais o Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor. Diga de novo, muitos. Quantas vezes tem muito aqui até, meu Deus do céu? Muitos. De novo, muitos. De 200 a 150. Ou 160. Esfriaria. Por aumentar a iniquidade. Aquilo que era para fazer certo e não faz. Aquilo que sabe o que vai fazer certo e não faz. Por aumentar o pecado, o amor esfria. Porque Jesus, Isaías 59 diz que Deus falou assim: minha mão não está encolhida para que não possa te salvar, nem meus ouvidos fechados para que não possa te ouvir. Mas o seu pecado te afastou e eu virei o rosto para você. O Espírito Santo soou aqui na minha vida. Se algumas pessoas virarem o rosto para você, ainda que você esteja fazendo certo, não te importe. Agora, querido, se Deus virar o rosto para você, se desespere, se descabele, vista de pano de saco e de cinza, porque você está perdendo a salvação. Tem tanta gente preocupada porque o fulano diz isso, porque o fulano falou isso, e não sei o que, querido. Te preocupa sim, se você não mais está com aquela paixão que você tinha no início que você se converteu. Você queria trazer todo mundo e você até trouxe. Mas você parou de orar, você parou de buscar, você parou de ser fervoroso. Por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, será? Será? Mas aquele que... Aqui não está dizendo aquele, está dizendo aquele. Olha só como diminui aqueles que vão perseverar. A palavra perseverança está fora de moda nessa geração. A palavra perseverança está fora de moda. Olha, eu comecei, mas não quero mais. Olha, não é bem assim do jeito que eu pensava, não quero mais. Olha, não quero isso, não quero aquilo. Olha, já cansei, Deus, sai. Querido, hoje quando eu vinha para cá, eu saí de casa, eu e meu marido, 5:30. Porque Deus está me trazendo de volta para esse horário. Porque Ele vinha essa hora, mas eu vim um pouquinho mais tarde. E Deus me chamou a atenção. E eu no carro, eu disse, há 15 anos, amor. Há 15 anos, você sai de casa às 5:30. Diga comigo, isso é perseverança. Diga comigo, isso é perseverança. Isso é mostrar para Deus que vale a pena, que valeu a pena aquela morte, que você pega e troca tudo, que você não deixa as coisas dele, que você quer ele. É atitude, não adianta dizer que ama e não tem atitude. O que adianta dizer que ama sua mãe e só vai na casa dela e abraçar ela dia das mães? Amor é diário. O que adianta dizer que ama Cristo e tudo o que você faz na vida é largar as coisas de Cristo? E se você ficar brabo, querido, você não está ficando brabo comigo. Está ficando brabo com a verdade. Porque aqueles que perseverar até o fim será salvo. Mas eu estou falando só para aqueles que querem ser salvos. E aqueles que querem ser salvos, da glória a Deus. Aleluia! Outro dia veio uma pessoa para mim e diz, pastor, agora eu estou quase sozinha no ministério. Eu digo, fica sozinha, irmã. Quantas vezes ficamos sozinhos, nós estamos aqui. Perseverança, eu não fiz voto de tolo, eu não fiz voto com homem. Eu fiz voto com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, enquanto eu viver. Eu disse para Deus um dia que o último médico disse para mim,
em Porto Alegre, há 9 anos. Ele disse, olha, compra aquela cadeira elétrica. Contei esse dia para Marisa, compra a cadeira elétrica, que é uma cadeira da última geração, que aí você aperta o botão, já que você tem que andar dentro da igreja, você anda com ela. Porque eu não iria andar mais. E naquele dia eu fui para a igreja, lá embaixo no Moinho Matiola, eu fui pregar. E eu preguei o sétimo acender da fornalha, está no YouTube, você pode ver. E eu disse para Deus, quando eu fui pregar com a dor na perna, de muleta, eu disse, Deus, se tu quiser eu de cadeira de roda, eu continuo fazendo a mesma coisa de cadeira de roda. Mas se tu quiser que eu corra um pouco mais, que eu faça um pouco mais, então, Senhor, me cura e restaura a minha perna. E ele disse, eu vou enviar um anjo, e tu vai voltar a andar, e tu vai ficar até o final da minha obra. Porque Deus tem prazer daqueles que prevalecem, daqueles que insistem, daqueles que querem, daqueles que mostram. Ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e recua. Ele não tem prazer, querido. Ele disse isso. Está em Mateus, está em Hebreus. Então, às vezes, o teu esfriamento, às vezes, que tu não sente mais a presença, não é a igreja que está ruim. Não é a igreja que não prega a verdade. É que você saiu daquilo que Deus te chamou para fazer. Será que Deus tem que te dar mais susto? Sabe o que eu tenho orado? Nem pergunte. Não me pergunte, porque um dia lá em casa aconteceu isso. E era assustado aí, não sei o que, de um sonho. Eu disse, eu tenho orado, que o diabo te pegue de noite e te assuste. Sabe o que eu tenho orado para a igreja que eu estou vendo esfriando? Quando eu falo igreja, eu falo pessoas. Eu disse, Deus, pega de jeito na curva, Deus. Pega de jeito, dá um susto, faz alguma coisa. Porque eu não quero que essa vida se perca a salvação. Eu estou orando para que Deus te assuste de novo. Estou orando. Porque eu não pelejei todos esses anos aí para que a igreja no qual eu cuido, a metade vão para o inferno. Eu não pelejei para isso, gente. Acorda, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Estamos vivendo os últimos dias. Volte para a presença, volte para o fogo de Deus, volte para aquilo que Deus te chamou. Volte, igreja. Xerei, andai, assoi, andai. Aquele que perseverar até o fim será. Será que eu tenho que perseverar só no casamento, Edna? Só no meu trabalho, Edna? Será que eu tenho que perseverar onde? Diga comigo, em tudo. E no 24, 21 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O que significa isso? O diabo está tentando. E a pessoa está assim. Deus fala, não, essa pessoa é minha escolhida. E Deus está lá para a pessoa se converter de verdade, voltar para o eixo de verdade. Porque se não fosse, querido, por causa dos escolhidos, essa pandemia já tinha matado todo mundo, amado. Todo mundo. Deus está esticando mais uns dias. E sabe o que eu vou falar de novo, que o Espírito Santo falou aqui? Tem gente esticando dias demais aí fora da presença de Deus. Eu disse no último culto, era para estar gente na fila igual na Caixa Econômica. Pastora, que hora que eu posso assistir um culto, pastora? Era para ter gente ali na fila agora esperando outro culto agora da ceia. E a gente tem povo para isso. A gente tem povo, a gente tem mais 300 cadeiras empilhadas, a gente tem povo para isso. Era para ter gente ali na internet, pastor, eu vou no horário das 9, outro vem no horário das 10. Mas porque tem muita gente abreviando os dias, achando que Jesus não vai voltar. Aleluia. No 22 diz assim, e aqueles dias não fossem, no 23. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Se disser para você, não, a solução é aqui.
Não, a solução não é aqui. Eu abri esse culto dizendo que Ele quer juntar embaixo das asas, Ele quer cuidar, Ele quer proteger, Ele quer guardar. Se você quer sair, se alguém te chama para sair debaixo dessa proteção, não vai. Não deis crédito. Não dá importância. Pode ser o teu melhor amigo, pode ser da tua casa, pode ser quem for. Não dê importância. Porque surgirão falsos cristos. Gente, não é coisa pequena que vai surgir não, viu, Guilherme? Guilherme de Torres e Guilherme de Cristo daqui, da fumaça. Porque surgirão falsos cristos, olha só. Não vai surgir um profetinha qualquer, uma coisinha qualquer. É um que vai imitar direitinho. São pessoas que vão imitar direitinho. Outro dia eu estava vendo uma pregação numa religião aí na TV, por acaso passou e ficou. E eu fiquei achando que era um pastor e não era, gente. Era um macumbeiro. Falando da palavra de Deus. Quando não tem também igrejas idólatras falando daqui, mas tiram aquela parte da idolatria. A aparência de Cristo vai aparecer, gente. Cuidado. Vigia. Falsos profetas. E farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível, enganariam até os escolhidos. Grandes sinais. Vigia, irmão. Busca a palavra de Deus. Ora a palavra de Deus. Esteja atento que está aqui, querido. Se você é guiado por um pastor que você vê e sente que eles são segundo o coração de Deus, então procure o seu pastor, a sua pastora. Cuidado. Aleluia. Eis que eu tenho te avisado, no 25. E eu termino por aqui. Eis que eu tenho te avisado. Eis que eu estou te avisando hoje. Eis que eu estou te avisando. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu não estou no Morro da Fumaça à toa. A minha família não está aqui à toa. Minha família foi levantada nesse lugar para trazer o reino de Deus para o Morro da Fumaça. Para largar as portas do reino de Deus no Morro da Fumaça. É claro que outras pessoas e outras igrejas estão fazendo também. E nós chegamos num tempo, querido. Ou você pega essa bússola e anda. Ou muitos vão cair nesse lado aqui. De se aborrecer. De se atormentar. De escutar os falsos cristos. De escutar solução do coração. Ou solução imediata. Porque agora nessa crise tem soluções imediatas. Se você tiver que baixar o teu nível. Se você tiver que comprar menos. Não comer carne boa, comer carne de terceira ensopada. A panela de pressão ela dá o jeito. Se você tiver que tirar o teu carro e abaixar o nível. É melhor baixar todos os níveis. Mas não abaixar o nível da presença de Deus. Tudo vai cair. Tudo vai quebrar. Tudo vai ficar aí. Louvor, por favor. Vamos quebrar. Jesus, para aí, Jesus, olha a estrutura. Para de ser essa casca. Vamos parar de ser. Sabe o que é uma estrutura, amado? Em Deus. Uma vez, eu falava algo, hoje eu não falo mais. Porque mudou. Uma vez eu dizia que, quando eu andava por aqui, eu me sentia blindada. Igual o Papa Móvel, quando o Papa veio no Brasil, embarcaram ele naquele carro e blindaram para ninguém, né? Hoje não. Hoje eu sinto que a minha estrutura em Deus não precisa de blindagem, e sim de raiz. A minha estrutura em Deus, o vento bate, a tempestade chega, as coisas chegam.
mas a casa fica de pé. Mateus 24, 7, 24. A tua estrutura, a tua construção, ela tem que ser em Deus. Porque aí você não vai em ventos de doutrina. Sabe, queridos, eu queria que você colocasse na tela. Eu quero um versículo diferente hoje para a ceia. 1 Pedro 2, 23, 24 e 25. Quantas vezes você... Quem que já é batizado em língua dos anjos aqui? Você tem orado a língua dos anjos? Você sabia que a única conexão que Deus entende perfeitamente é essa língua? Você faz isso todo dia? Eu faço. Lavando louça, dirigindo, vindo para cá, cantando, conversando. Eu estou falando com Ele, na língua que Ele me batizou. Porque é a única língua que eu me conecto diretamente com Ele sem intermediário. No sentido assim, tete a tete. Você tem orado essa língua? Primeira Pedro 2,23 diz: qual quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isso é ceia. Isso fala de Jesus. Injuriavam, ele não injuriava. Falavam, ele... Não tem problema. Tu é filho de Belzebu, não tem problema. Não tem problema. Eu vim para ir para a cruz, e eu como um cordeiro mudo, eu vou para a cruz, e não tem problema. E ninguém vai me tirar de lá. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e que há um propósito em cada vida, em cada nascimento. E quando eu descobri isso, tem 27 anos e ninguém me tira de lá. Decida isso, não deixa ninguém te tirar do propósito. Não deixa ninguém te tirar daquilo que Deus te chamou para fazer. Nesse culto de ceia, faça um concerto com Deus. Volte com aquilo tudo que Deus te colocou, sabe por quê? Porque... Perdão, nós temos que apresentar algo para Deus, porque lá tem o livro da vida e o livro das obras, querido. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Por isso que nós não podemos ter mais ferida, porque nós já fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Fica de pé, querido. Deixa a Bíblia aí, querido. Começa a falar com Ele. Deixa lá no 23, Tavinho. No qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Aproveite esse momento agora, querido, se você tem algo no coração. Aproveite esse momento agora, se você quer falar com Deus. Num concerto, dizer: Deus, por favor, Deus, eu quero retomar a tua presença com fogo, Senhor. Eu quero retomar a tua presença com aquela sede, aquele amor pelas almas, aquele cuidado. Eu quero colocar mais gente embaixo das tuas asas, Deus, Senhor.